Tayane havia perdido recentemente sua irmã e se viu assumindo o papel de cuidadora do bebê dela. Desde que trouxe o bebê para sua casa, seus dias se tornaram um pesadelo. Estranhas ocorrências começaram a acontecer, deixando Tayane desconfortável. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eliane, a irmã de Tayane, havia estado doente por um longo período, e a distância entre elas tornava tudo mais difícil. Mesmo assim, Tayane sempre encontrava um jeito de estar presente. Quando finalmente conseguiu viajar para sua cidade para visitá-la, já era tarde demais. Tayane estava no centro médico quando sua irmã faleceu. Naquele momento, seus problemas estavam apenas começando. As lágrimas de Tayane escorriam pelo rosto enquanto ela segurava a mão fria da irmã. Era um momento de despedida, e enquanto a equipe médica cobria o rosto de Eliane, Tayane sentiu que sua irmã finalmente havia encontrado paz. Ela passou o dia todo ao lado de Eliane, um dia que desapareceu num piscar de olhos. Tayane se lembrava de Eliane falando em voz baixa, pedindo para ela prometer algo. Foi então que Tayane jurou cuidar de Gabriela, a filhinha de 5 meses de Eliane. Apesar de seu amor pela irmã e pela sobrinha, ela não sabia como iria cumprir essa promessa. Aos 36 anos, com a casa própria e sendo uma advogada de sucesso, Tayane nunca havia planejado ter filhos. Agora, ela tinha que se preparar para uma transformação completa em sua vida, sabendo que era a última esperança de Gabriela, já que o pai da criança não estava presente. A responsabilidade parecia um fardo enorme. Tayane, uma profissional em tempo integral, não fazia ideia de como cuidar de um bebê. Mas, ao relembrar a força de Eliane, que conseguiu trabalhar e cuidar do bebê enquanto lutava contra uma doença fatal, Tayane decidiu que também conseguiria. Enquanto Tayane refletia, uma enfermeira entrou no quarto, carregando a pequena Gabriela, que dormia em seu carrinho. A enfermeira, percebendo o estado emocional de Tayane, a tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem e que o essencial para o bebê estava embalado nas bolsas. Ela se ofereceu para ajudar sempre que necessário. Tayane agradeceu à enfermeira com um abraço choroso, percebendo que precisava ser forte para a criança que agora dependia dela. Depois de se despedir e avisar que entraria em contato, Tayane saiu com Gabriela no carrinho. Ao chegar em sua casa, Tayane se sentia exausta, mas agradecida por Gabriela estar dormindo. No entanto, após apenas meia hora de descanso, o choro alto da bebê a despertou. Ainda tentando se ajustar à nova realidade, Tayane rapidamente preparou uma mamadeira do jeito que sabia. Embora Gabriela tivesse aceitado a mamadeira, os desafios estavam apenas começando. Explorando as bolsas deixadas pela irmã, Tayane descobriu que Gabriela estava sendo alimentada com o leite materno coletado por Eliane. Tayane ficou preocupada, afinal, não teria mais como coletar o leite de Eliane para a menina. Então, o que ela faria se Gabriela não se acostumasse ao com leite não materno? Tayane decidiu não se preocupar com isso naquele momento, já que a menina havia aceitado o leite que ela preparou. Apesar do momento de alívio, os desafios de Tayane estavam longe de terminar. Em meio a tudo isso, ela se viu murmurando para si mesma. É isso que minha vida se tornou agora? Insônia e responsabilidades? Tirando Gabriela do carrinho, Tayane começou a balançá-la suavemente, dizendo: Eu sei que você sente falta da sua mãe, e eu também, mas estou aqui para você e prometo que farei o meu melhor para cuidar de você. Vamos fazer sua mãe se orgulhar. Quanto mais Tayane se envolvia com Gabriela, mais a bebê parecia responder. Parecia que tudo o que Gabriela precisava naquele momento era ser amada e cuidada. Tayane logo percebeu que não conseguiria descansar durante a noite. Estava exausta após um longo e árduo dia, cheio de tarefas, incluindo o planejamento da cerimônia de despedida de Eliane. Mesmo depois de balançar Gabriela por 1 hora, a menina ainda não mostrava sinais de sono. Tayane esperava que Gabriela estivesse cochilando, mas a criança permanecia alerta, provavelmente por ter tirado uma soneca tranquila mais cedo. Tayane, lutando contra o cansaço, entendeu que essa seria sua nova realidade e que precisaria se acostumar para o bem de Gabriela, de quem agora era responsável. A jovem mulher estava exausta, mas apesar disso, tentou fechar os olhos. Contudo, uma sensação de desconforto
começou a tomar conta dela. Uma sensação semelhante ao pavor de quando algo importante parece estar faltando. À medida que a ansiedade aumentava, Tayane percebeu uma mudança na temperatura do quarto, que havia ficado inesperadamente mais frio. Inicialmente, ela achou que estava febril, mas ao pegar o celular e verificar o termostato, viu que a temperatura havia despencado. Tayane tentou encontrar uma explicação no aplicativo de meteorologia, mas ele indicava que o clima estava normal. O ambiente frio e inquietante não fazia sentido. De repente, um som retumbante ecoou pela casa, deixando Tayane assustada. O barulho parecia vir do quarto de Gabriela, que antes era apenas um simples quarto de hóspedes. O pavor tomou conta dela, mas sua preocupação maior era com a segurança de Gabriela. Tayane vestiu um casaco e saiu para o corredor escuro, tentando acender as luzes, mas elas não responderam. Com apenas a lanterna do celular para iluminar o caminho, ela se sentiu cada vez mais assustada enquanto se aproximava da porta do quarto de Gabriela. Ao entrar, seus medos começaram a se dissipar ao ver Gabriela aparentemente ilesa, choramingando suavemente no berço. Ela pegou a menina nos braços, balançando-a gentilmente, e ao olhar nos olhos da criança, viu o reflexo de sua própria irmã, a mãe de Gabriela. Lembranças de sua irmã querida inundaram Tayane, ameaçando fazê-la chorar. Ela sussurrou suavemente: "Você e eu somos tudo o que temos", prometendo a si mesma que protegeria Gabriela, não importa o que acontecesse. Depois de acalmar Gabriela e colocá-la de volta no berço, Tayane retornou ao seu próprio quarto, torcendo por paz nas horas à frente. A inexplicável queda de temperatura continuava a atormentá-la, mas ela decidiu deixar essa preocupação de lado, focando em manter um olho vigilante para quando Gabriela precisasse novamente. No entanto, sem que Tayane percebesse, algo muito mais sinistro estava à espreita. Exausta, ela se deitou, mas cada vez que fechava os olhos, o rosto vazio de sua irmã aparecia em sua mente, causando arrepios em seu corpo. Perdida em seus pensamentos e no constante choro de Gabriela, Tayane se perguntava se conseguiria descansar um pouco. Assim que seus medos começavam a se acalmar, um grito cortou o silêncio, fazendo-a se levantar instantaneamente. Os gritos aterrorizantes ecoavam pela casa, paralisando Tayane. Eles vinham do quarto de Gabriela. O medo de que algo terrível tivesse acontecido à criança crescia. Sabendo que precisava se apressar, ela correu em direção ao quarto. Quando Tayane saiu, percebeu que o frio havia se infiltrado no corredor, causando uma sensação de congelamento em toda a casa. Seu coração batia forte no peito, enquanto ela caminhava até a porta do quarto de Gabriela. Os gritos de pânico da menina eram o único som na casa, fazendo Tayane cerrar os dentes de ansiedade. O que poderia ter causado tamanha perturbação em um ambiente antes tão tranquilo? Ignorando os lamentos que latejavam em seus ouvidos, Tayane correu até o berço. Ao olhar para dentro, viu que Gabriela estava fisicamente bem, apesar dos gritos frenéticos. Tudo parecia normal, exceto pela agitação da criança. O coração de Tayane afundou ao ver o terror nos olhos de Gabriela. Sua mente se encheu de perguntas. Estaria a menina sentindo falta da presença da mãe? Mas Tayane ainda não tinha ideia de que a situação era muito mais complexa e sinistra do que imaginava. Ela enrolou a criança inconsolável em seus braços com a coberta, o coração partido ao vê-la chorar. Enquanto tentava acalmar Gabriela, Tayane refletia sobre o quanto a pequena estava navegando pelo mundo sem a presença materna. Intrigada, mas determinada, ela se sentou e segurou Gabriela perto, balançando-a suavemente. Os gritos continuaram por um bom tempo, até que a menina finalmente adormeceu. Mesmo assim, Tayane sabia que não era seguro deixá-la dormir sem vigilância. Com cuidado, Tayane se levantou da cadeira e colocou Gabriela em seu quarto. Embora devastada pelos eventos do dia, ela reconheceu a necessidade de permanecer resiliente, tanto naquele momento quanto nos que estavam por vir. Ao organizar os travesseiros e posicionar Gabriela delicadamente no meio da cama, Tayane já previa as noites turbulentas que enfrentaria a partir daquele ponto. Olhando para Gabriela, que parecia estar em sono profundo,
Tayane sentiu descrença ao pensar no caos daquele dia. Antes, ela era apenas a irmã orgulhosa de seu único irmão, mas agora havia assumido o papel de guardiã da pequena. Essa mudança não era o que ela preferia, mas naquele momento, tudo era sobre Gabriela. Embora o cansaço dominasse cada célula de seu corpo, Tayane sabia que qualquer som da criança a tiraria do sono. Tudo o que podia fazer era permanecer paciente e esperar o melhor. Para sua surpresa, talvez os movimentos suaves tivessem finalmente acalmado Gabriela, pois a menina não chorava mais. Eventualmente, Tayane também caiu em um sono agitado, perturbado por sonhos assustadores com sua irmã e imagens da criança indefesa ao seu lado. A responsabilidade de cuidar de outra vida era assustadora, e enquanto entrava e saía do sono, Tayane sentia que algo estava faltando, algo que poderia aliviar o sofrimento de Gabriela. Mas o que seria? Na manhã seguinte, exausta e desamparada, Tayane ligou para seu trabalho, solicitando uma semana de folga, com base na licença por luto. A lembrança de sua irmã e o cuidado com Gabriela eram suas prioridades naquele momento. Enquanto planejava o funeral da irmã, Tayane também procurava uma babá para cuidar de Gabriela durante suas horas de trabalho. Durante um momento de silêncio no sofá, uma memória voltou à mente de Tayane. Algumas semanas atrás, ela visitou a casa de Eliane e viu Gabriela dormindo pacificamente no berço. Eliane, orgulhosa, comentou que era inacreditável que a menina não acordasse chorando à noite naquela época. Isso intrigou Tayane, que estava acostumada a ouvir pais reclamando do choro incessante dos filhos. Naquele dia, Tayane e Eliane conversaram confortavelmente sobre a adorável Gabriela enquanto tomavam café. Tayane se lembrou de que uma colega de trabalho, que também tinha um bebê, sempre mencionava que a criança chorava a noite toda desde o nascimento. Quando Tayane expressou sua surpresa, o sorriso enigmático de Eliane chamou sua atenção. Eliane brincou que tinha um pequeno segredo que garantia noites sem choro, mas se recusou a revelar, prometendo contar a Tayane algum dia. Agora, de volta ao presente, Tayane sentiu as lágrimas queimarem seus olhos ao lembrar daquele momento. Ela gostaria de saber qual era o segredo calmante de Eliane, o que colocava fim ao choro incessante de Gabriela. Seus pensamentos voltaram para a da menina, e como se fosse uma resposta, Gabriela começou a chorar novamente. Respirando fundo, Tayane lembrou-se de permanecer paciente enquanto se levantava do sofá. Preparou uma mamadeira e foi até o quarto de Gabriela. A menina se acalmou instantaneamente ao começar a beber, descansando contra o peito de Tayane. Se Gabriela pudesse falar e articular o que a incomodava, Tayane pensou, talvez tudo fosse mais fácil. Tayane suspeitava que a angústia de Gabriela estava enraizada no trauma de ter perdido tragicamente sua mãe. Era natural que a menina desejasse a presença daquela que a trouxe ao mundo e a nutriu. No entanto, algo mais parecia intensificar o choro de Gabriela. Tayane, tão concentrada em proporcionar os melhores cuidados, não percebeu imediatamente o motivo por trás da disposição chorosa de Gabriela. Somente mais tarde, ela começou a entender a situação. Naquela noite, Tayane tentou colocar Gabriela para dormir e se aconchegar ao lado dela. Mas o choro da menina recomeçava sempre que ela tentava se afastar. A propensão de Gabriela para o choro perturbava Tayane profundamente. Ela se perguntava o que poderia estar provocando essa resposta. Eliane, a irmã de Tayane, sempre se gabava da qualidade do sono de Gabriela. E Tayane não conseguia deixar de pensar se ela era a causa da perturbação. Sentada na cama, segurando Gabriela perto de si, Tayane abraçou a garotinha, que finalmente adormeceu em um silêncio pacífico. No entanto, a noite parecia particularmente difícil. Cada vez que Tayane tentava colocar Gabriela para dormir ao seu lado, a menina irrompia em gritos estridentes, agarrando-se à sua cuidadora. Durante a noite, Tayane permanecia acordada, abraçando Gabriela, enquanto o resto do mundo parecia distante. Ela cochilava algumas vezes, mas ficava a maioria do tempo acordada, olhando fixamente para a parede, sem conseguir se livrar do sentimento de que algo estava errado com a pequena Gabriela. Preocupava-se se ela algum dia iria melhorar. O tempo passou rapidamente, e o dia se transformou em uma semana inteira, enquanto Tayane se acostumava a cuidar da criança. O choro incessante de Gabriela começou a aumentar a apreensão de Tayane. Demonstrando imensa paciência,
Tayane se dedicou ainda mais a cuidar de Gabriela, mas o sentimento esmagador de estar falhando como guardiã a atormentava. Decidida a encontrar a causa do sofrimento de Gabriela, Tayane resolveu buscar uma opinião profissional e agendou uma consulta com a pediatra. A atenção em relação ao bem-estar de Gabriela superava tudo, e Tayane confiava na competência profissional do médico para esclarecer a situação. No dia da consulta, Tayane instalou o assento do bebê com segurança e levou Gabriela até a clínica. Ao entrar na sala de exames, ela se preparou para as piores notícias possíveis. O consultório pediátrico, um ambiente acolhedor e cheio de cores, parecia o cenário ideal para que as lágrimas de Gabriela cessassem. Mas a menina continuou inconsolável. Tayane tentou várias atividades para acalmá-la, mas seus esforços foram em vão. O médico conseguiu realizar um check-up completo e, após a análise, revelou que Gabriela estava no auge da saúde. No entanto, o pediatra sugeriu que o choro incessante poderia estar relacionado ao início da dentição e prescreveu uma pomada anestésica oral para aplicar nas gengivas de Gabriela. De volta para casa, Tayane aplicou o gel recomendado nas gengivas de Gabriela, mas o bebê recuou com desagrado e continuou a chorar. Perdida e sem saber o que fazer, Tayane se lembrou da enfermeira do hospital, Beth, e decidiu pedir ajuda. Rapidamente, discou o número de Beth, que atendeu após alguns toques. "Beth, que bom que você atendeu! Estou fora de mim! Gabriela não para de chorar, e eu não sei mais o que fazer", confessou Tayane com um soluço. Beth respondeu com uma declaração inesperada. "Peço desculpas, mas acho que sei o que pode estar acontecendo. Em breve você receberá uma encomenda. Tenha paciência, tudo vai se resolver." E então, encerrou a ligação. Tayane estava ficando impaciente e perdida nas palavras vagas de Beth. Ela ansiava por uma solução para o choro incessante de Gabriela. Segurando a menina perto de si, Tayane esperava por uma intervenção divina. De repente, a campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao atender, encontrou um entregador com uma caixa endereçada a ela. Seria isso o que Beth mencionou? Tayane, sem ideia do que esperar, abriu a caixa leve como uma pena. Dentro, encontrou um adorável ursinho de pelúcia. Assim que o tirou da caixa, algo surpreendente aconteceu. O choro de Gabriela cessou instantaneamente. Tayane ficou maravilhada. Era como se seus desejos tivessem se realizado. Gabriela, agora deitada no berço, segurava firmemente o ursinho. Ao vasculhar o interior da caixa, Tayane encontrou uma nota de Eliane que dizia: "Querida Tayane, este ursinho é o bem mais precioso de Gabriela. Ela precisa dele sempre, mesmo quando você a leva para passear. Suas lágrimas parecem intermináveis, mas acredito que isso ajudará. Sei que você é uma tia maravilhosa. Sempre estaremos com você. Para sempre, sua Eliane." As palavras da irmã falecida tocaram profundamente Tayane, despertando emoções intensas. Era como se Eliane estivesse cuidando delas, de onde quer que estivesse. Logo após, o celular de Tayane vibrou com uma mensagem de Beth. "Você recebeu o ursinho? Espero que tudo esteja bem. Lembre-se, estou aqui para ajudar sempre que precisar." Tayane sentiu uma gratidão imensa. Beth era como um anjo disfarçado, sempre ao seu lado nessa jornada desafiadora. Ao olhar para o berço, viu Gabriela dormindo profundamente, segurando o ursinho. Uma onda de alívio e tranquilidade tomou conta de Tayane. Conforme os dias passavam, Tayane se acostumou ao seu novo papel como protetora e cuidadora de Gabriela. Apesar da pressão de seu trabalho exigente e da dor pela perda da irmã, o apoio de Beth e o consolo proporcionado pelo ursinho ajudaram a aliviar o peso. O brinquedo se tornou um aliado insubstituível, sempre presente, seja no berço ou no carrinho, trazendo conforto e segurança para Gabriela. Tayane sentia a presença de Eliane em todos os momentos, guiando-as pelos desafios. Além disso, recorria a guias de parentalidade e às conversas com Beth, que estava sempre a um telefonema de distância. À medida que navegava pelos altos e baixos da maternidade, Tayane encontrou alegria nas pequenas conquistas de Gabriela. Os sorrisos, as primeiras palavras e os pequenos dedos que se agarravam aos dela. O amor que nutria por sua sobrinha e a memória querida de sua irmã
deram a Tayane a força necessária para ser a melhor tia e cuidadora que poderia ser. Conforme Gabriela crescia, Tayane percebia que havia recebido a maior bênção de sua vida. Uma missão que transformou sua existência de maneiras que ela jamais imaginou. O que você tentaria fazer no lugar de Tayane, na tentativa de fazer a criança parar de chorar? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.